fazer uma salva dos irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10 em diante. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, se é decente que a mulher ore a Deus descoberta, ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui fala, a palavra diz que a mulher deve ter sobre a cabeça poderio por causa dos anjos. E também, aqui nesse último versículo, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Mas aqui fala de orar a Deus. Nós olhamos que Jesus Cristo, ele é fonte hoje, sempre e eternamente. O que nos dá a entender sobre essas coisas? Sabemos que o véu é espiritual. O véu, como Paulo está dizendo, aqui ele diz que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Paulo muitas vezes fazia as coisas de judeus para ganhar os judeus, grego para ganhar os gregos. Paulo se depara com aquela igreja que ele estava na lei, porque ainda não tinha descido o Espírito Santo. Então, como relata no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 14, Paulo dizendo que ele fazia aquelas coisas, aquela emulação para ganhar algum da carne dele, como está relatado no livro de Romanos 11, 14. Mas o que mais chama a atenção é no livro de Isaías, no capítulo de Isaías, que quando fala Isaías 24, 6. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa com vinhos puros, e com tutanos gordos, e com vinhos puros bem purificados. E destruirá nesse monte a massa do rosto com que todo o povo andam coberto, e o véu com todas as nações se esconde. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas e de todos os rostos, e tirará o pobre significa vergonha, do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Então, já que ele vai tirar o véu, nós olhamos também, ali quando fala de Moisés, que ele ia ali, o brilho vinha no rosto dele, que precisava apanhar o véu. Agora, nós vamos para a questão do véu, que o véu, ele é espiritual, é do reino dos céus, não é do reino de Deus, como diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo, portanto, vós, de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Igreja de Deus é espiritual. A igreja de Deus ali, ela é, a igreja de Deus, ela é, por exemplo, Israel ali, e aqueles que caminhavam junto com ele da lei. Paulo mesmo dizia, eu fiz a lei para os que estão na lei. Aquela igreja de Corinto estava na lei. Mas há outro problema da lei, como Jesus disse, examinais as Escrituras, para ter nelas a vida eterna. São elas que testificam de mim. E vós não quer vir a mim para ter vidas? Nós olhamos também quando Pedro, o apóstolo São Pedro, dizendo nas suas cartas sobre Paulo, diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas,
entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultam, os inconstantes e torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso antemão, guardai-vos do que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes cresci na graça, no conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Talvez nós falamos Pai do Senhor, Pai de Deus, Pai de Jesus, Pai de Cristo. Nós não estamos sabendo o momento. Porque ali, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, tem Bíblia que torce mesmo. Em Atos dos Apóstolos 3, 22 ali, quando Pedro disse, Pedro falando ali, então Pedro disse, saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor de Cristo, a esse Jesus, porque apareceu muito Jesus, então Pedro falou, a esse Jesus. Então Paulo também, Moisés disse em Deuteronômio 2, que falou, o Senhor Deus levantará um profeta igual a mim, aquele que não obedecer esse profeta, sua alma será extirpada. Agora nós olhamos também o que ali Paulo, Atos dos Apóstolos, que foi Tiago, escreveu. Então, a mesma coisa quase acontece também, que fala a esse Moisés, que diz ali no livro de Atos. Então, diz, esse é aquele Moisés, não é outro Moisés. Porque, por exemplo, que disse ao filho de Israel, o Senhor vosso Deus, vou levantar de vós um irmão, um profeta, como eu. Aí não virei. Esse é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que ele falava no Monte Sinai, e que o nosso pai, a qual recebeu as palavras de vida para nós dar. Porque ali, então, nós temos que entender a palavra de Deus, quando Deus falando sobre o cabelo. Vamos primeiro, o véu, vocês veem que o véu, ele era algo espiritual. Não era do reino do céu, não era do reino de Deus. Você vê que engraçado que as mulheres em Corinto usam véu. Aquilo está errado, completamente errado, porque quando Deus ali, ele nomeia, ali José fala, ali sobre os irmãos deles, relatado no livro de Gênesis, que quando eles vai ali, José chega os irmãos para buscar alimento. Ali, então José chama eles de espia que veio ver a nudez da terra. Por 2 ou 3 vezes, José falou isso para eles. Então, nós notamos que essa nudez da terra, ela foi coberta e profetizada, que José falava isso no livro de Marcos, no capítulo 14, no livro 14 de Marcos, versículo 50. Então, que diz que todo mundo fugiu. Então, tinha um ali dizendo que um jovem seguiu envolto em um lençol. Sobre o corpo e lançaram-lhe as mãos. Mas ele, largando o lençol, e fugiu nu. O lençol se cobriu a terra. Agora, para nós entender aqui nessa leitura que nós fizemos de 1 Coríntios, aqui que nós dizemos, que fala da palavra, nós vimos que ali, como diz, portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Ou seja, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Mas Jesus mesmo disse ali, relatado pelo Espírito Santo, na boca do profeta ali, Davi, disse, eis que eu abrirei a minha boca numa parva e porei enigma desde a fundação da criação do mundo. Nós vemos que nós olhamos aqui a mulher e o varão, ali quando vem, dizendo que o varão é o senhor de guerra. Agora, para vocês verem as coisas, para mais
em 1 Coríntios, logo no texto, quando Pedro diz sobre Paulo, faz a epístola difícil de entender. Eu vou pegar até as escrituras para ver, como diz, mais que o primeiro, o espiritual, em 15:46. Assim, dizia também, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor do céu. Qual o terreno também? O terreno. Qual o celestial? Também o celestial. Assim como Deus tem a imagem do terreno, assim também a imagem do celestial. Ainda vai vir que ali, Jesus ali, ele é a imagem do Deus invisível. Mas nós vamos ver ali o Cristo que sobre a sombra. Mas como? Vocês viram aquele quando Moisés ali seguindo a esse Moisés e a esse Jesus. Onde diz, tu és o Cristo, filho de Deus. Quando tirou aqui ali no livro, dali que tirou, Moisés acha pesado a carga. Que Deus desce lá e tira do espírito de Moisés que ele tinha dado, punha para 70 pessoas. No meio daquelas 70 pessoas, não tinha um Moisés, podia ter até 3 Moisés. Porque a Bíblia vem se acompanhando, quando a profeta Ananias aqui, tem uns 4 Ananias, sempre vem seguindo para o nosso conhecimento. E toda vez que há uma coisa de homem e mulher, nós vemos que há algo diferente. Há animais e há árvore no meio. Então, para nós notarmos as coisas, o que Jesus ele nos quer nos ensinar. Mas Jesus, ele mesmo dizendo nas suas palavras, que ele olhando, ele diz, ó bem, o que comparei o reino de Deus, não o reino dos céus. É semelhante a um fermento que uma mulher tocando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. O que ele quis dizer com isso? Porque a igreja é uma igreja escondida. A igreja de Deus. A igreja dali foi tudo mostrado para o povo de Israel. Eles viram, porque a luz estava por eles. Jesus mesmo disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aproveita para vocês não entrarem em trevas. E daí, está escrito relatado no livro. Agora, depois nós vamos ver o poder do cabelo. Começa quando Deus chama. Primeiro, vamos no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 14. Quando Deus diz, eis que eu faço uma obra maravilhosa no meio desse povo. Uma obra que eles não vão entender. Então, é uma coisa muito que Deus vinha criando aquela obra, que ninguém estava entendendo. Glória a Deus.